Uma Terra Prometida. Capítulo 24. É a vez de quem apostar. Pete Souza e eu estávamos sentados em frente a Marvin e Red, à mesa da sala de reuniões do Air Force One, todos com os olhos um pouco vermelhos enquanto arrumávamos nossas cartas. Íamos para Mumbai, a primeira etapa de uma viagem de 9 dias à Ásia, que incluiria minha primeira visita à Índia, mas também uma escala em Jacarta, uma reunião do G20 em Seul e uma reunião da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, APEC, em Yokohama, no Japão. O voo começara com um grande burburinho de funcionários trabalhando em notebooks e conselheiros políticos discutindo a programação. Depois de 10 horas no ar e uma parada para reabastecer na base aérea de Ramstein, na Alemanha, quase todos a bordo, incluindo Michelle na cabine da frente, Valerie no sofá do lado de fora da sala de reuniões e altos funcionários estirados no chão, em posições esquisitas, tinham ido dormir. Incapaz de desacelerar, convoquei nosso quarteto de sempre para uma partida de espadas, tentando ler meus resumos e assinando uma pilha de correspondência entre uma cartada e outra. Minha atenção dividida, somada ao segundo gin tônica de Red, talvez explicasse o fato de Marvin e Pete estarem ganhando de 6-2, a $10 cada rodada. É a sua vez, senhor, disse Marvin. O que você tem aí, Red? Perguntei. Talvez uma, respondeu Red. Vamos de 4, sugeri. Nós vamos de 8, disse Pete. Red sacudiu a cabeça, desgostoso. Vamos trocar de baralho depois da próxima mão, resmungou ele, tomando outro gole. Estas cartas estão marcadas. Apenas 3 dias haviam se passado desde as eleições de meio de mandato, e eu estava feliz pela oportunidade de sair de Washington. Os resultados deixaram os democratas em choque e os republicanos exultantes. E eu tinha acordado na manhã seguinte com um misto de cansaço, angústia, raiva e vergonha, como um boxeador deve se sentir depois de sair derrotado de um confronto de pesos pesados. O tom predominante da cobertura pós-eleitoral sugeria que as críticas mais recorrentes que eu recebia estavam certas. Eu tinha tentado abraçar o mundo com as pernas em vez de concentrar minha atenção na economia. O Obamacare foi um erro fatal. Eu tinha tentado ressuscitar um tipo de liberalismo que previa um governo atuante e gastador, que até mesmo Bill Clinton havia declarado morto anos antes. O fato de não constatar isso na entrevista coletiva que dei no dia seguinte, de parecer apegado à ideia de que minha administração buscara as políticas corretas, apesar de claramente não termos conseguido convencer com eficácia a opinião pública, foi visto pelos especialistas como arrogância e incapacidade de reconhecer um erro, sinal de que, lá no fundo, eu era um pecador não arrependido. A verdade era que eu não me arrependia de ter aberto o caminho para que 20 milhões de pessoas tivessem acesso a um plano de saúde. Tampouco me arrependia da lei de recuperação. A frieza dos números mostrava que a austeridade, em resposta a uma recessão, teria sido desastrosa. Eu não me arrependia de como havíamos lidado com a crise financeira. Diante de nossas opções, embora me arrependesse de não ter concebido um plano melhor para ajudar a conter a onda de execuções hipotecárias, e com absoluta certeza, eu não me arrependia de ter apresentado um projeto de lei sobre mudanças climáticas e de ter insistido numa reforma da imigração. Na verdade, eu estava indignado por ainda não ter conseguido aprovar nenhum dos 2 projetos no Congresso, principalmente por não ter tido a previdência de pedir a Harry Reid e aos demais democratas do Senado, em meu primeiríssimo dia no cargo, que revisassem o regulamento da casa e se livrassem de uma vez por todas das táticas obstrucionistas.
No que me dizia respeito, a eleição não tinha provado que nosso programa de governo estava errado. Provara apenas, fosse por falta de talento, esperteza, charme ou sorte, que eu não havia conseguido mobilizar o país, como Roosevelt fizera, para apoiar o que eu sabia ser o correto. O que para mim era igualmente devastador. Para o alívio de Gibbs e de minha assessoria de imprensa, eu tinha encerrado a entrevista coletiva antes de desnudar minha alma obstinada e torturada. Eu me dei conta de que justificar o passado era menos importante do que planejar o que fazer em seguida. Era preciso descobrir um jeito de me reconectar com o povo americano, não apenas para ganhar força nas negociações com os republicanos, mas para ser reeleito. Uma economia melhor ajudaria, mas mesmo isso seria difícil de garantir. Eu precisava sair da bolha da Casa Branca, dialogar mais com os eleitores. Enquanto isso, X apresentou sua avaliação do que tinha dado errado, dizendo que, na pressa de fazer as coisas, esquecemos a promessa de transformar Washington, acabando com o protagonismo dos grupos de interesse e aumentando a transparência e a responsabilidade fiscal no governo federal. Se quiséssemos reconquistar os eleitores que se afastaram de nós, argumentava ele, precisávamos trazer de volta esses temas. Mas seria isso mesmo? Eu não tinha tanta certeza. Sim, fomos prejudicados pela guerra de bastidores do Affordable Care Act e, de maneira justa ou não, os resgates bancários mancharam nossa reputação. Por outro lado, eu poderia citar dezenas de iniciativas de bom governo que apresentamos. Fosse o estabelecimento de limites para a contratação de ex-lobistas, fosse permitir o acesso público aos dados referentes às agências federais, fosse a análise atenta de seus orçamentos para eliminar desperdícios. Todas essas medidas tinham seu próprio mérito, e eu me sentia contente por tê-las promovido. Era uma das razões para não termos tido nem o menor sinal de escândalo na minha administração. Politicamente, porém, ninguém parecia ligar para nosso esforço de limpar o governo. Da mesma forma como o nosso grande esforço de solicitar contribuições dos republicanos para cada uma das nossas iniciativas legislativas não era reconhecido. Uma de nossas maiores promessas fora acabar com a rivalidade partidária e concentrar nossos esforços práticos em atender às demandas dos cidadãos. Nosso problema, como calculara Mitch McConnell desde o início, era que, enquanto os republicanos resistissem a todos os nossos gestos de aproximação e transformassem em um cavalo de batalha, inclusive nossas propostas mais moderadas, qualquer coisa que fizéssemos seria caracterizada como partidária, controvertida, radical, até mesmo ilegítima. Na verdade, muitos de nossos aliados progressistas achavam que não tínhamos sido tão partidários como deveríamos. Na opinião deles, havíamos feito concessões demais e, por sempre buscarmos o cumprimento da falsa promessa de bipartidarismo, não só fortalecemos McConnell e desperdiçamos grandes maiorias democratas, mas também desestimulamos imensamente nossa base, como ficou claro na decisão tomada por tantos democratas de não se darem ao trabalho de votar nas eleições de meio de mandato. Além de ter que descobrir como repaginar a comunicação de nosso fazer político, eu agora enfrentava uma significativa rotatividade dos funcionários da Casa Branca. Na equipe de política externa, Jim Jones, que, apesar de seus muitos pontos fortes, jamais se sentira inteiramente à vontade como membro de equipe depois de anos em posições de comando, pedira demissão em outubro. Felizmente, Tom Donilon se revelara incansável, assumindo com competência o papel de conselheiro de segurança nacional, enquanto Dennis McDonnell
passava a trabalhar como vice-conselheiro e Ben Rhodes assumia muitas das tarefas anteriores de Dennis. No setor de política econômica, Peter Orszag e Christy Homer voltaram para o setor privado, substituídos por Jack Lew, experiente especialista em orçamento, que comandara o Gabinete de Administração e Orçamento, o OMB, do governo de Bill Clinton, e Alston Glosby, que trabalhara conosco na recuperação. E também chegou a vez de Larry Summers, que tinha dado uma passadinha no Salão Oval em setembro para me dizer que, com a crise financeira resolvida, era sua vez de sair. Ele sairia no fim do ano. E o que é que eu faço sem você por aqui para me explicar o que fiz de errado? Perguntei, em tom de brincadeira, mas nem tanto. Larry sorriu. Senhor presidente, disse ele, o senhor, na verdade, estava menos errado do que a maioria. Eu me afeiçoara de verdade aos que estavam indo embora. Não só trabalharam bem, mas também, a despeito de suas indiciocrasias, tinham contribuído com uma dedicação, um compromisso com a formulação política baseada na razão e nos fatos, nascida da vontade de fazer o que era preciso em favor do povo americano. O que mais me perturbava, porém, era a perda iminente de meus 2 conselheiros políticos mais próximos, além da necessidade de encontrar um chefe de gabinete. A intenção de X sempre tinha sido sair depois das eleições de meio de mandato. Estava longe da família havia 2 anos e precisava muito de uma folga antes de participar de minha campanha para a reeleição. Gibbs, comigo na trincheira desde que venci as primárias para o Senado, estava igualmente exausto, apesar de continuar sendo o porta-voz preparado e destemido que sempre foi. A tensão de subir ao pódio todos os dias, tendo que absorver todos os golpes que nos deferiam, tornara suas relações com os repórteres da Casa Branca tão combativas que o restante da equipe temia que isso estivesse afetando negativamente a cobertura jornalística de nosso governo. Eu ainda estava me acostumando à perspectiva de travar as batalhas políticas sem X e Gibbs ao meu lado, embora para mim fosse um alento à continuidade que me proporcionava nosso experiente diretor de comunicação, Dan Pfeiffer, que trabalhara de perto com eles na área de divulgação desde o começo de nossa campanha em 2007. Quanto a Ham, para mim era um milagre ele ter aguentado o tempo que aguentou sem matar alguém ou infartar. Tínhamos adquirido o hábito de realizar nossos encontros diários do lado de fora, quando o tempo permitia, dando 2 ou 3 voltas pela entrada para carros que circunda o Gramado Sul, enquanto tentávamos descobrir o que fazer a respeito da mais recente crise ou polêmica. Mais de uma vez nos perguntamos por que tínhamos escolhido aquela vida tão angustiante. Quando isso acabar, podemos tentar uma coisa mais simples, eu disse certa vez. Levar nossas famílias para o Havaí e abrir uma barraquinha de smoothies na praia. Bebidas assim são muito complicadas, disse Ham. Vamos vender camisetas. Mas só camisetas, tamanho médio. Só isso. Nenhuma outra cor, ou estampa, ou tamanho. Nada de tomar decisões. Se os clientes quiserem outra coisa, que procurem em outro lugar. Eu havia identificado os sinais de que Ham estava perto do esgotamento, mas imaginei que fosse esperar até o ano seguinte para sair. Em vez disso, aproveitou uma de nossas caminhadas noturnas no começo de setembro para me dizer que o prefeito de Chicago, Richard M. Daley, tinha acabado de anunciar que não tentaria se eleger para o 7º mandato consecutivo. Ham queria se candidatar. Sonhava com esse tipo de cargo desde que entrou na política. E, como a eleição era em fevereiro, precisava sair da Casa Branca até 1º de outubro se quisesse concorrer. Ele estava com um ar de genuína preocupação. Sei que deixo o senhor numa situação difícil, disse,
mas com apenas 4 meses e meio para montar uma campanha... Eu o interrompi antes que pudesse terminar e disse que tinha meu apoio total. Mais ou menos uma semana depois, numa cerimônia privada de despedida na residência, eu lhe dei de presente uma cópia emoldurada de uma lista de tarefas que escrevi à mão, num bloquinho de notas, pautado, e lhe entreguei em minha primeira semana no cargo. Expliquei à equipe ali reunida que quase todos os itens tinham sido riscados, uma demonstração de sua competência. Os olhos de Ham lacrimejaram, uma mancha em sua imagem de machão, pela qual mais tarde me amaldiçoaria. Essa rotatividade nada tinha de incomum num governo, e eu compreendia os eventuais benefícios de dar uma mexida nas coisas. Mais de uma vez nos acusaram de isolamento e de excesso de controle, o que apontava para a necessidade de novos pontos de vista. As habilidades de Ham seriam menos relevantes sem uma Câmara com maioria democrata nos ajudando a submeter projetos de lei. Com Pete House servindo como chefe de gabinete interino, eu estava propenso a contratar Ben Daly, ex-secretário de Comércio do governo Clinton e irmão do, em breve, ex-prefeito de Chicago, para substituir Ham. Meio calvo e uns 10 anos mais velho do que eu, com um forte sotaque de Southside que evocava suas origens operárias irlandesas, Bill tinha a reputação de ser um negociador eficiente e pragmático, muito bem relacionado com os trabalhadores e com a comunidade empresarial. E, embora eu não tivesse com ele a proximidade que tinha com Ham, achei que seu estilo mais afável e não ideológico poderia ser apropriado para o que eu esperava que viesse a ser uma fase menos frenética de meu governo. Junto com novos rostos, eu estava empolgado para trabalhar com alguns antigos de novo, como David Plouffe, que, depois de 2 anos sabáticos com a família, voltaria em janeiro como conselheiro sênior, proporcionando ao funcionamento de nossa Casa Branca o mesmo pensamento estratégico, a mesma concentração intensa e a mesma falta de ego que nos foram tão benéficos durante a campanha. Ainda assim, não conseguia deixar de me sentir um tanto melancólico pelas mudanças que o novo ano traria. Eu me veria rodeado de menos pessoas que já me conheciam antes de me tornar presidente, e por menos colegas que também eram amigos, e que me viam cansado, confuso, furioso ou derrotado, e mesmo assim estavam sempre prontos a me defender e proteger. Era um pensamento triste num momento de solidão. E isso talvez explique por que eu ainda jogava cartas com Mervyn, Reggie e Pete, tendo diante de mim um dia inteiro de reuniões e aparições públicas em menos de 7 horas. Vocês ganharam de novo? Perguntei a Pete quando terminamos a rodada. Pete fez que sim com a cabeça, o que fez Reggie juntar todas as cartas, levantar da cadeira e jogá-las na lata de lixo. Ei, Reg, esse baralho ainda está bom? Protestou Pete, sem tentar ocultar o prazer que sentia pela surra que ele e Marvin tinham acabado de dar. Todo mundo perde de vez em quando. Reggie deu uma encarada em Pete. Se você me mostrar alguém que sabe perder, disse ele, eu digo que aí está um fracassado. Eu nunca tinha ido à Índia, mas o país sempre ocupou um lugar especial em meu imaginário. Talvez fosse por causa do tamanho, com 1/6 da população do planeta, uns 2.000 grupos étnicos diferentes e mais de 700 idiomas. Talvez fosse porque passei parte da infância na Indonésia ouvindo as epopeias hindus do Ramayana e do Mahabharata, ou por causa do meu interesse pelas religiões orientais, ou porque um grupo de amigos paquistaneses e indianos da faculdade me ensinou a cozinhar dal e quema, e despertou minha curiosidade por filmes de Bollywood. Mais do que qualquer coisa, porém,
Meu fascínio pela Índia tinha a ver com Mahatma Gandhi. Junto com Lincoln, King e Mandela, Gandhi tivera uma influência profunda em meu pensamento. Quando jovem, estudei seus escritos e descobri que ele dava voz a alguns de meus ímpetos mais profundos. Sua ideia de satyagraha, ou devoção à verdade, e o poder da resistência não violenta de despertar a consciência, sua insistência em nossa humanidade compartilhada e na unidade essencial de todas as religiões, e sua crença na obrigação de todas as sociedades, através de seus arranjos políticos, econômicos e sociais, de reconhecer o valor e a dignidade de todos. Cada uma dessas ideias ressoava dentro de mim. As atitudes de Gandhi me comoviam ainda mais do que suas palavras. Ele pôs suas crenças à prova, arriscando a vida, indo para a cadeia e se atirando de corpo e alma nas lutas de seu povo. Sua campanha não violenta para tornar a Índia independente da Grã-Bretanha, que começou em 1915 e se estendeu por mais de 30 anos, não só ajudara a derrubar um império e libertar boa parte de um subcontinente, como lançara uma carga moral que eletrizou o mundo inteiro. Tornou-se um farol para outros grupos desvalidos e marginalizados, incluindo americanos negros no sul das leis de Jim Crow, empenhados em assegurar sua liberdade. Michelle e eu tivemos a chance, bem no começo da viagem, de visitar Mani Bhavan, um modesto prédio de 2 andares, localizado num sossegado bairro de Mumbai, que foi a base de operações de Gandhi durante anos. Antes de começar o nosso passeio, a guia, uma mulher graciosa de sari azul, nos mostrou o livro de visitas que o Dr. King tinha assinado em 1959, quando foi à Índia chamar a atenção internacional para a luta por justiça racial nos Estados Unidos e prestar homenagem ao homem cujos ensinamentos o haviam inspirado. A guia nos convidou para ir ao andar de cima ver os aposentos privados de Gandhi. Tiramos os sapatos e entramos num quarto simples, com um piso de ladrilhos desenhados, as portas da varanda abertas para deixar entrar uma brisa suave e uma luz pálida e difusa. Olhei para a cama e o travesseiro espartanos no chão, a coleção de rodas de fiar, o telefone antiquado e a minúscula escrivaninha de madeira, tentando imaginar Gandhi ali no quarto. Um homem franzino, moreno, trajando um dote de algodão, sentado sobre as pernas dobradas, redigindo uma carta para o vice-rei britânico ou programando a próxima fase da Marcha do Sal. E naquele momento tive um forte desejo de me sentar ao lado dele para conversar. Perguntar onde tinha encontrado a força e a imaginação para fazer tanto com tão pouco. Perguntar como se recuperava de suas decepções. Ele passara por maus bocados, apesar de seus talentos extraordinários. Gandhi não foi capaz de curar os profundos cismas religiosos do subcontinente, ou impedir sua partição numa Índia de maioria hindu e num Paquistão esmagadoramente muçulmano. Acontecimento sísmico no qual a violência sectária deixou um número incalculável de mortos e milhões de famílias obrigadas a recolher às pressas tudo o que pudessem carregar, migrando através das fronteiras recém-estabelecidas. Apesar de seus esforços, não conseguiu destruir o sufocante sistema de castas da Índia. De alguma forma, no entanto, marchou, jejuou e pregou até depois dos 70 anos. Até aquele último dia, em 1948, quando, a caminho da prece, foi baleado a queima-roupa por um jovem extremista hindu, que via seu ecumenismo como uma traição da fé. Em muitos sentidos, a Índia de hoje é uma história de sucesso.
tendo sobrevivido a repetidas mudanças no governo, disputas acirradas dentro dos partidos políticos, movimentos separatistas armados e muitos e variados escândalos de corrupção. A transição para uma economia mais pautada pelos conceitos de livre mercado nos anos 1990 estimulou os extraordinários talentos de empreendedorismo do povo indiano, resultando em taxas de crescimento altíssimas, no desenvolvimento de um próspero setor de alta tecnologia e na expansão da classe média. Como um dos principais arquitetos da transformação econômica da Índia, o primeiro-ministro Manmohan Singh era o símbolo perfeito desse progresso. Um membro da minúscula e quase sempre perseguida minoria religiosa Sikh, que ascendeu ao cargo mais alto do país. Um tecnocrata modesto que ganhou a confiança do povo sem apelar para suas paixões, mas elevando o padrão de vida e mantendo uma merecida reputação de integridade. Singh e eu desenvolvemos uma relação calorosa e produtiva, embora ele fosse cauteloso em política externa e não quisesse ir muito além dos limites impostos por uma burocracia indiana historicamente desconfiada das intenções dos Estados Unidos. Nosso tempo juntos confirmou minha impressão inicial de que se tratava de um homem de sabedoria e decência incomuns. E durante minha visita à capital, Nova Delhi, firmamos acordos para fortalecer a cooperação americana em ações de combate ao terrorismo, saúde global, segurança nuclear e comércio. O que não dava para dizer era se a ascensão de Singh ao poder representava o futuro da democracia da Índia, ou se era uma aberração. Em nossa primeira noite em Nova Delhi, ele e a mulher, Gulsharan Kaur, ofereceram um jantar para mim e Michelle em sua residência. E, antes de nos juntarmos aos outros convidados num pátio à luz de velas, Singh e eu pudemos conversar a sós por alguns minutos. Sem o bando costumeiro de guarda-costas e tomadores de notas à nossa volta, o primeiro-ministro falou com mais franqueza sobre as nuvens que via no horizonte. Disse que a economia o preocupava, embora a Índia tivesse sobrevivido melhor do que muitos outros países às consequências da crise financeira. Era inevitável que a desaceleração global dificultasse a geração de empregos para uma população jovem e em rápido crescimento. E havia o problema do Paquistão, sua incapacidade de trabalhar com a Índia na investigação dos ataques terroristas de 2008 em hotéis e outros lugares que Mumbai tinha aumentado significativamente a tensão entre os dois países. Em parte porque acreditava que o Lashkar-e-Taiba, a organização terrorista responsável, teria vínculos com o serviço de inteligência paquistanês. Singh resistira aos apelos para retaliar contra o Paquistão depois dos ataques, mas sua moderação lhe custara caro politicamente. Ele temia que o crescente sentimento anti-muçulmano aumentasse a influência do principal partido de oposição da Índia, o Partido do Povo Indiano, Bharatiya Janata Party, BJP. Em tempos de incerteza, senhor presidente, disse o primeiro-ministro, o apelo da solidariedade religiosa e étnica pode ser inebriante. E não é tão difícil para os políticos explorar isso, seja na Índia ou qualquer outra parte. Fiz que sim com a cabeça, lembrando a conversa que tive com Václav Havel durante minha visita à Praga e sua advertência sobre a crescente onda antiliberal na Europa. Se a globalização e uma histórica crise econômica incentivavam essas tendências em países relativamente ricos, se eu a percebia mesmo nos Estados Unidos com o Tea Party, como poderia a Índia estar imune? A verdade era que,
Apesar da resistência de sua democracia e de seu impressionante desempenho econômico, a Índia ainda guardava pouca semelhança com a sociedade igualitária, pacífica e sustentável que Gandhi tinha imaginado. Em todo o país, milhões continuavam vivendo na miséria, aprisionados em vilarejos secos e quentes, ou em favelas labirínticas, ainda que os magnatas da indústria indiana levassem uma vida de causar inveja aos rajás e grão-mogóis de outrora. A violência, tanto em público como em caráter privado, continuava muito presente na vida indiana. Expressar hostilidade ao Paquistão ainda era o caminho mais rápido para a união nacional, com muitos indianos orgulhosos de saber que seu país desenvolvera um programa de armas nucleares capaz de rivalizar com o paquistanês, alheios ao fato de que um erro de cálculo de qualquer um dos lados poderia resultar na aniquilação regional. A política da Índia ainda girava sobretudo em torno de religião, clã e casta. Nesse sentido, a ascensão de Sain ao cargo de primeiro-ministro, às vezes saudada como um sinal do progresso do país na luta contra barreiras sectárias, era um tanto enganosa. Ele se tornara um primeiro-ministro em virtude de sua popularidade. Devia essa posição, na verdade, a Sônia Gandhi, a viúva italiana do ex-primeiro-ministro Rajiv Gandhi e líder do Partido do Congresso, que recusou o cargo depois de ter levado à vitória a coalizão que encabeçara, nomeando Sain por iniciativa própria. Mais de um observador político considerava que Sônia escolhera Sain justamente porque ele, um Sikh idoso e sem base política nacional, não representava ameaça alguma para o filho dela, Rahul, de 40 anos, que vinha sendo preparado para assumir o controle do partido no Congresso. Tanto Sônia como Rahul estavam naquela noite à nossa mesa de jantar. Ela era uma mulher notável. Na casa dos 60, trajando um sari tradicional, com olhos escuros e inquisitivos e uma presença tranquila e régia. O fato de ela, uma antiga mãe e dona de casa de origem europeia, ter saído do luto depois de que o marido foi assassinado por um separatista singalês num ataque suicida em 1991, para se tornar uma das figuras políticas mais importantes do país, confirmava o poder duradouro da dinastia da família. Rajiv era neto de Jawaharlal Nehru, o primeiro premier da Índia e um ícone do movimento de independência. A mãe dele, Indira Gandhi, filha de Nehru, tinha sido primeira-ministra por 16 anos, se valendo de um jeito de fazer política bem mais impiedoso do que aquele que o pai praticara, até também ser assassinada em 1984. Durante o jantar naquela noite, Sônia Gandhi ouviu mais do que falou, tomando cuidado de ceder a vez a Sain sempre que assuntos políticos vinham à tona, e quase sempre direcionando a conversa para o filho. Ficou claro para mim, portanto, que seu poder se devia a uma inteligência sagaz e impositiva. Já Rahul parecia sério e bem informado, com uma beleza física que lembrava da mãe. Ele nos expôs suas ideias sobre o futuro da política progressista, parando de vez em quando para me sondar a respeito de detalhes de minha campanha de 2008. Mas havia nele um quê de nervoso e imaturo, como se fosse um estudante que se esforçava muito para causar uma boa impressão ao professor, mas a quem, lá no fundo, faltavam capacidade e entusiasmo para dominar o assunto. Como já estava ficando tarde, percebi que Sain lutava contra o sono, erguendo o copo com muita frequência para despertar com um gole de água. Fiz sinal para Michele de que era hora de nos despedirmos.
O primeiro-ministro e a mulher nos conduziram até nosso carro. Na penumbra, ele parecia frágil e ter mais idade do que seus 78 anos. E quando nos afastamos, eu me perguntei o que aconteceria quando deixasse o cargo. Conseguiria passar o bastão para Rahul, cumprindo o destino preparado pela mãe e garantindo a predominância do partido do Congresso sobre o nacionalismo desagregador apregoado pelo Partido do Povo Indiano? Por alguma razão, eu tinha lá minhas dúvidas. A culpa não era de Sain. Ele tinha feito sua parte, seguindo a cartilha das democracias liberais do mundo pós-Guerra Fria, preservando a ordem constitucional, cuidando da luta diária, quase sempre de caráter técnico, de aumentar o PIB e ampliando a rede de proteção social. Como eu, ele acreditava que isso era tudo que qualquer um de nós poderia esperar da democracia, especialmente em sociedades imensas, multiétnicas e multirreligiosas como a Índia e os Estados Unidos. Nada de saltos revolucionários ou grandes renovações culturais. Nada de panaceia para todas as patologias sociais, ou de respostas definitivas para aqueles que buscam sentido e significado para a sua vida. Apenas o respeito às regras que nos permitem resolver, ou pelo menos tolerar, nossas diferenças e políticas governamentais que elevam os padrões de vida e aprimoram a formação educacional de um povo a ponto de moderar os impulsos mais vis da humanidade. Só que agora eu me perguntava também se esses impulsos de violência, ganância, corrupção, nacionalismo, racismo e intolerância religiosa, o desejo tão humano de repelir nossa própria incerteza, moralidade e sensação de insignificância, subordinando os outros, não seriam fortes demais para que uma democracia, qualquer que fosse, pudesse conter em caráter permanente? Pois eles pareciam à espreita por toda parte, prontos para ressurgir sempre que as taxas de crescimento estagnassem, os perfis demográficos mudassem ou um líder carismático decidisse tirar proveito dos temores e ressentimentos do povo. E, por mais que desejasse o contrário, eu não tinha a meu lado nenhum Mahatma Gandhi para me ensinar a neutralizar esses impulsos. Historicamente, as ambições do Congresso nos Estados Unidos tendem a ser modestas durante o período de 6 ou 7 semanas entre o dia da eleição e o recesso de Natal, especialmente quando uma mudança de controle partidário está prestes a ocorrer. Os que perderam o assento, desanimados, só querem voltar para casa. E os vitoriosos só querem segurar o jogo até que o novo Congresso tome posse. A partir de 5 de janeiro de 2011, teríamos a Câmara dos Representantes mais republicana desde 1947, o que significava que eu seria incapaz de votar qualquer projeto de lei, menos ainda aprovar sem o consentimento do novo presidente da casa, John Boehner. E para que não pairasse dúvida sobre sua agenda, Boehner já tinha anunciado que o primeiro projeto de lei a ser votado seria uma revogação total do Affordable Care Act. Mas haveria um momento favorável para nós durante a iminente sessão Pato Manco. Depois de voltar de minha visita à Ásia, eu estava decidida a fazer com que várias iniciativas importantes cruzassem a linha de chegada antes do recesso de fim de ano do Congresso. A ratificação do novo START sobre não proliferação nuclear que havíamos negociado com os russos. A revogação da política do não pergunte, não fale, que proibia as pessoas abertamente gays, lésbicas e bissexuais de servirem nas Forças Armadas. A aprovação da Lei DREAM, que abriria o caminho da cidadania para uma grande parcela de filhos de imigrantes em situação ilegal. Pete Rouse e Phil Siliro, que juntos
tinham quase 70 anos de experiência na colina do Capitólio, pareceram duvidar quando apresentei minha lista de afazeres na sessão Pato Manco. X chegou a rir. Só isso? Perguntou sarcasticamente. Na verdade, não. Eu tinha esquecido de mencionar que precisávamos aprovar um projeto de lei de nutrição infantil que, para Michele, se tornara ponto central em sua luta contra a obesidade em crianças. É uma boa política, eu disse, e a equipe de Michele trabalhou bem para conseguir apoio de defensores da saúde infantil. Além disso, se não aprovarmos, vou ser proibido de entrar em casa. Eu compreendia que alguns colaboradores duvidassem da possibilidade de levar adiante um programa tão ambicioso. Ainda que conseguíssemos os 60 votos necessários para cada um desses projetos controversos, não havia como saber se Harry Reid conseguiria a cooperação de Mitch McConnell para incluir na pauta tantas votações em um prazo tão curto. Apesar disso, eu não achava que fosse totalmente fora da realidade. Quase todos os itens da minha lista já contavam com certa força legislativa e haviam conseguido, ou provavelmente conseguiriam, aprovação na Câmara. E apesar de não termos tido muita sorte antes em vencer as obstruções dos republicanos no Senado, eu sabia que McConnell tinha um item importante em sua própria agenda, que não via a hora de resolver: aprovar uma lei para ampliar os chamados cortes de impostos de Bush, que corriam o risco de expirar de forma automática no fim do ano. Isso nos dava poder de barganha. Eu me opunha desde longa data à legislação nacional característica de meu antecessor, leis aprovadas em 2001 e 2003, que mudaram o Código Tributário americano de modo a beneficiar desproporcionalmente os milionários e, ao mesmo tempo, aceleravam a tendência à desigualdade de patrimônio e renda. Warren Buffett gostava de dizer que a lei lhe permitia pagar impostos a uma taxa bem mais baixa em termos proporcionais à sua renda, quase toda proveniente de ganhos de capital e dividendos, do que sua secretária sobre o salário dela. Somente as mudanças nas leis relativas a impostos sobre propriedade tinham reduzido a carga tributária dos 2% das famílias mais ricas dos Estados Unidos em mais de 130 bilhões de dólares. Não era só isso. Ao tirar 1,3 trilhão de dólares em receita projetada do Tesouro dos Estados Unidos, essa legislação ajudou a transformar o superávit do orçamento federal da gestão de Bill Clinton num déficit cada vez maior, um déficit que muitos republicanos agora usavam para justificar suas propostas de cortes na Previdência Social, nos programas Medicare e Medicaid e no resto da rede de proteção social dos Estados Unidos. Os cortes de impostos de Bush foram um exemplo de má política pública, mas também haviam garantido uma modesta redução na carga tributária da maioria dos americanos, o que tornava traiçoeiro o processo de revogá-los politicamente. As pesquisas de opinião mostravam que uma grande maioria da população era a favor de impostos mais altos para os mais ricos. Mas nem mesmo advogados e médicos bem de vida se consideravam ricos, sobretudo se moravam em regiões caras. E, depois de uma década na qual os 90% mais pobres tinham visto seus salários estagnarem, pouca gente queria pagar mais impostos. Durante a campanha, minha equipe e eu tínhamos descoberto o que parecia a fórmula ideal, propondo que os cortes de Bush fossem revogados seletivamente, afetando apenas as famílias com renda acima de $250 mil anuais, ou indivíduos que ganhassem mais de $200 mil. Essa solução contava com o apoio quase universal dos democratas no Congresso. Afetaria apenas os 2% mais ricos da população e, mesmo assim, renderia $680 bilhões em uma década, valor que poderíamos usar para expandir a cobertura de creches, assistência à saúde, capacitação profissional e programas de educação para os menos favorecidos. Não mudei de ideia sobre nada disso.
Fazer os ricos pagarem mais impostos não era só uma questão de justiça, mas também a única maneira de financiar nossas iniciativas. No entanto, como ocorreu com tantas propostas que apresentei durante a campanha, a crise financeira me obrigou a repensar sobre o momento certo de tentar pôr tudo isso em prática. No começo de meu mandato, quando parecia que o país ia mergulhar numa depressão, minha equipe econômica argumentou, e com razão, que qualquer aumento de impostos, mesmo que só atingisse os ricos e as empresas listadas na Fortune 500, seria contraproducente, pois tiraria dinheiro da economia justamente no momento em que queríamos que indivíduos e empresas fizessem a roda girar. Com a economia se recuperando a passos lentos, a perspectiva de arroxos fiscais deixava a equipe nervosa. E sucedeu que Mitch McConnell ameaçou bloquear qualquer coisa que não fosse a extensão integral da vigência dos cortes de impostos de Bush. O que significava que a única opção que nos restava para acabar imediatamente com eles, opção que muitos comentaristas progressistas nos aconselhavam a adotar, envolvia não fazer nada e apenas deixar que os impostos de todo mundo retornassem automaticamente aos níveis mais altos da era Clinton, em 1º de janeiro. Os democratas poderiam, então, voltar no ano novo e propor uma legislação substituta, reduzindo a taxa de impostos para cidadãos que ganhassem menos de $250 mil por ano e desafiar os republicanos a votarem não. A estratégia foi seriamente considerada, mas Joe Biden e nossa equipe legislativa temiam que, em vista da grande derrota que havíamos sofrido nas eleições de meio de mandato, os democratas de centro pudessem não seguir a orientação da bancada e que os republicanos usassem essas deserções para conseguir os votos capazes de eternizar os cortes de impostos. Política à parte, entendi que o problema de medir forças com o Partido Republicano era o impacto imediato que isso teria em uma economia ainda fragilizada. Mesmo que conseguíssemos manter nossos democratas na lista e os republicanos no fim da sessão à pressão, levaríamos meses para aprovar uma legislação tributária num Congresso dividido. Enquanto isso, os americanos da classe média e da classe trabalhadora teriam descontos maiores nos salários. As empresas diminuiriam ainda mais seus investimentos. O mercado de ações, mais uma vez, despencaria. E a economia quase certamente voltaria à recessão. Depois de analisar várias hipóteses, enviei Joe à colina do Capitólio para negociar com McConnell. Apoiaríamos uma extensão por 2 anos de todos os cortes de impostos de Bush, mas só se os republicanos concordassem em estender os salários-desemprego de emergência, com o crédito fiscal para as classes mais baixas previstas na Lei de Recuperação, Making Work Pay, e outro pacote de crédito fiscal reembolsável que beneficiaria os trabalhadores pobres por um período equivalente. McConnell imediatamente recusou. Com sua declaração de que a coisa mais importante que desejamos é que o presidente Obama seja presidente de um só mandato. Ele parecia mais preocupado em não permitir que eu alegasse que tinha reduzido impostos para a maioria dos cidadãos sem ter sido obrigado pelos republicanos. Não digo que tenha ficado surpreso. Uma das razões por que eu escolhi Joe para atuar como intermediário, além de sua experiência de Senado e de sua perspicácia legislativa, era a coincidência de que, na cabeça de McConnell, as negociações com o vice-presidente não deixavam a base republicana tão irritada como uma eventual aparência de estar cooperando com aquele negro, muçulmano e socialista do Obama. Depois de muitas idas e vindas, e depois que concordamos em trocar o crédito fiscal do Making Work Pay por um corte de impostos na folha de pagamento, McConnell finalmente cedeu. E em 6 de dezembro de 2010, pude anunciar que um acordo abrangente tinha sido alcançado. Do ponto de vista da elaboração de políticas públicas, ficamos contentes com o resultado.
embora tenha sido doloroso preservar os cortes de impostos para os ricos por mais 2 anos. Conseguiremos, em troca, estender o alívio tributário para as famílias de classe média, ao mesmo tempo que arrancávamos mais 212 bilhões de dólares de incentivo econômico destinado especificamente aos cidadãos mais necessitados. Um pacote que não teríamos a menor probabilidade de aprovar numa Câmara controlada por republicanos, como o projeto de lei isolado. Quanto à questão político-partidária por trás do acordo, expliquei a Valerie que o prazo de 2 anos representava uma aposta de alto risco entre mim e os republicanos. Eu apostava que, em novembro de 2012, estaria saindo de uma campanha de reeleição vitoriosa, o que me permitiria estar numa posição fortalecida e acabar com os cortes de impostos para os ricos. Eles apostavam que me venceriam e que um novo presidente republicano os ajudaria a tornar permanentes os cortes de impostos de Bush. O fato de tanta coisa no acordo depender das eleições presidenciais seguintes talvez explique a indignação imediata que surgiu entre os comentaristas de esquerda. Me acusaram de ceder a McConnell e Boehner e de estar sendo levado por meus amigos em Wall Street e por conselheiros como Larry e Tim a assumir posturas condescendentes. Advertiram que o corte de impostos na folha de pagamento enfraqueceria os fundos fiduciários da Previdência Social, que os créditos fiscais reembolsáveis para beneficiar os trabalhadores pobres teria curta duração, e que, em 2 anos, os cortes de impostos de Bush para os ricos se tornariam permanentes, como os republicanos queriam. Em outras palavras, eles também achavam que eu perderia. Mas na mesma semana de meados de dezembro, em que anunciamos o acordo com McConnell, Bill Clinton esteve comigo no Salão Oval para uma visita. Toda a tensão que houve entre nós durante a campanha já tinha praticamente desaparecido àquela altura, e achei proveitoso ouvir as lições que ele havia aprendido depois de levar uma surra parecida nas eleições de meio de mandato pelas mãos de Newt Gingrich em 1994. Em certo momento, entramos no mérito do acordo tributário que eu tinha acabado de fazer, e Clinton não poderia ter demonstrado mais entusiasmo. Você precisa dizer isso para alguns amigos nossos, falei, me referindo ao contragolpe que tínhamos recebido de certos círculos democratas. É o que vou fazer, se tiver oportunidade, disse Clinton. Aquilo me deu uma ideia. E se você tivesse essa oportunidade agora mesmo? Antes que ele pudesse responder, fui até a mesa de Kate e pedi a ela que dissesse à assessoria de imprensa para juntar todos os correspondentes que estivessem no prédio. 15 minutos depois, Bill Clinton e eu entramos na sala de imprensa da Casa Branca. Depois de explicar aos assustados repórteres que eles talvez gostassem de ouvir algumas opiniões sobre nosso acordo tributário da pessoa que justamente supervisionara a melhor fase da economia americana na história recente, passei a palavra para Clinton. O ex-presidente não levou muito tempo para dominar as atenções, mobilizando todo o seu charme do Arkansas para justificar nosso acordo com McConnell. Na verdade, pouco depois que a entrevista coletiva improvisada começou, lembrei que tinha outro compromisso, mas Clinton estava se divertindo tanto que eu não quis interrompê-lo. Em vez disso, me debrucei sob o microfone para dizer que eu precisava sair, mas que o presidente Clinton poderia ficar. Mais tarde, perguntei a Gibbs o que tinha acontecido. A repercussão foi ótima, disse Gibbs. Embora alguns comentaristas tenham dito que o senhor se diminuiu ao entregar o palco para o Clinton. Isso não me preocupava. Eu sabia que os índices de popularidade de Clinton eram muito mais altos do que os meus naquela época. Em parte porque a imprensa conservadora, que antes o denegria, achava útil compará-lo comigo. O tipo de democrata razoável, de centro, diziam eles,
com quem os republicanos conseguiam trabalhar. Seu endosso nos ajudaria a vender o acordo para o público em geral e a aplacar uma eventual rebelião entre os democratas no Congresso. Era uma ironia com a qual eu, como muitos governantes modernos, acabaria aprendendo a conviver. Você nunca parece tão inteligente quanto o ex-presidente que assiste ao jogo de fora do campo. A melhora temporária na relação com McConnell sobre a questão dos impostos permitiu que nos concentrássemos nos outros itens de minha lista de objetivos a cumprir na época do Pato Manco. O projeto de lei sobre nutrição infantil de Michelle já tinha recebido apoio dos republicanos a ponto de ser aprovado no começo de dezembro, com relativamente pouca confusão, apesar das acusações de Sarah Palin, agora comentarista da Fox News, de que Michelle pretendia cercear a liberdade dos pais americanos de alimentar os filhos como bem entendessem. Enquanto isso, a Câmara resolvia os detalhes de um projeto de lei de segurança alimentar que seria aprovado no fim do mês. Ratificar no Senado o novo START foi mais desafiador. Não só porque, sendo um tratado, exigia 67 votos em vez de apenas 60, mas também porque não havia nenhum setor do eleitorado nacional clamando para que fosse aprovado. Precisei importunar Harry Reid para dar prioridade ao assunto durante as sessões da temporada do Pato Manco, explicando que a credibilidade dos Estados Unidos, para não mencionar minha própria reputação diante de outros líderes mundiais, estava em jogo, e que deixar de ratificar o tratado minaria nossos esforços para aplicar sanções contra o Irã e para convencer outros países a reforçarem sua própria segurança nuclear. Depois de obter o relutante consentimento de Harry para submeter o tratado à votação, não sei se vou conseguir tanto tempo no plenário, senhor presidente, resmungou ele ao telefone. Mas se o senhor diz que é importante, farei o possível, ok? Passamos a trabalhar para conseguir os votos dos republicanos. O endosso do tratado pelos chefes de Estado-Maior conjunto nos ajudou, assim como o apoio decisivo do meu velho amigo Dick Lugar, que continuava sendo o republicano mais importante no Comitê de Relações Exteriores do Senado, e via corretamente o novo START como uma extensão do seu trabalho anterior sobre não proliferação nuclear. Mesmo assim, para fechar o acordo, tive que me comprometer a fazer uma modernização plurianual e multibilionária da infraestrutura do arsenal nuclear dos Estados Unidos, por insistência de John Kill, um senador conservador do Arizona. Levando em conta meu objetivo de eliminar as armas nucleares a longo prazo, para não mencionar todas as outras maneiras possíveis de usar bilhões de dólares do orçamento federal, essa concessão pareceu um terrível preço a pagar. Apesar de alguns especialistas nossos, muitos deles dedicados ao desarmamento nuclear, me garantissem que nossos velhos sistemas de armamentos de fato precisavam de modernização para reduzir o risco de erro de cálculo catastrófico ou de acidente. E, quando o novo START finalmente passou no Senado por 71 votos a 26, pude, de fato, relaxar. A Casa Branca nunca parecia tão bonita como na época das festas de fim de ano. Imensas coroas de pinheiro, com laços de veludo vermelho, se alinhavam junto às paredes ao longo da colunata e do corredor principal da ala oeste, e os carvalhos e magnólias do roseiral se enchiam de luzes. A árvore de Natal oficial da Casa Branca, um magnífico abeto transportado por carruagem, ocupava a maior parte do salão azul, mas outras árvores quase igualmente espetaculares preenchiam praticamente todos os espaços públicos da residência. Durante 3 dias, um exército de voluntários organizado pelo gabinete social decorava as árvores, os corredores e o hall de entrada com uma variedade deslumbrante de enfeites.
enquanto os chefes confeiteiros preparavam uma réplica da residência em biscoito de gengibre, que incluía os móveis, as cortinas e, durante meu governo pelo menos, uma versão de Boo em miniatura. A época de fim de ano também significava que realizávamos festas praticamente toda a tarde e toda a noite durante 3 semanas e meia seguidas. Eram ocasiões grandiosas e festivas, com 300 a 400 convidados a cada vez, rindo e mastigando costeletas de cordeiro e bolinhos de siri, bebendo gemada e vinho enquanto membros da banda do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, garbosos em suas casacas vermelhas, tocavam todas as canções tradicionais da época. Para Michele e eu, as festas vespertinas eram fáceis. Apenas fazíamos uma aparição de alguns minutos para cumprimentar todo mundo através de um cordão. Mas os eventos noturnos exigiam que ficássemos plantados por 2 horas ou mais na sala de recepções diplomáticas, posando para fotos com quase todos os convidados. Michele não se importava em fazer isso nas festas que dávamos para as famílias dos agentes do serviço secreto e da equipe da residência, apesar da dor que os saltos altos lhe causavam por ficar tanto tempo de pé. Sua animação de fim de ano murchava, porém, quando se tratava de recepcionar membros do Congresso e da mídia política. Talvez porque demandassem mais atenção. Pare de jogar tanta conversa fiada, ela me sussurrava nos intervalos de descanso. Ou talvez porque várias das mesmas pessoas que apareciam com regularidade na TV pedindo que trouxessem a cabeça do marido fincada numa estaca, tivessem, de alguma maneira, a pachorra de colocar os braços ao redor dela e sorrir para a câmera como se fossem melhores amigos do colégio. De volta à ala oeste, boa parte da energia de minha equipe e das semanas anteriores ao Natal foi dedicada aos 2 projetos de leis mais polêmicos que restavam na minha pauta. Não pergunte, não fale, e a Lei Dream. Ao lado do aborto, das armas e de praticamente qualquer coisa que tivesse a ver com raça, as questões de direitos LGBTQ e de imigração ocupam o centro do palco das guerras culturais nos Estados Unidos há décadas. Em parte porque dizem respeito à pergunta mais básica de nossa democracia. Ou seja, quem consideramos membros verdadeiros da família americana e que, por isso, merecem os mesmos direitos, o mesmo respeito e a mesma preocupação que nós próprios julgamos merecer? Sempre acreditei em definir essa família em termos amplos, incluindo gays e héteros, além de imigrantes que deitaram raízes e criaram seus filhos aqui, ainda que não tenham entrado pela porta da frente. Como pensar de outra forma se os mesmos argumentos para deixá-los de fora tinham sido usados com frequência para excluir aqueles que se parecem comigo? Isso não quer dizer que eu considerasse intolerante quem tivesse opiniões diferentes sobre direitos LGBTQ e de imigração. Um dos motivos é que eu tinha consciência, ou pelo menos boa memória, de que minhas próprias posturas em relação a gays, lésbicas e trans nem sempre foram particularmente esclarecidas. Cresci nos anos 1970, quando o estilo de vida LGBTQ era bem menos visível para os de fora da comunidade, a tal ponto que a irmã de Todd e um de meus parentes favoritos, tia Arlete, se sentia na obrigação de apresentar sua companheira com quem estava junto havia 20 anos, como minha grande amiga Marge, sempre que nos visitava no Havaí. E como muitos garotos adolescentes daqueles tempos, meus amigos e eu às vezes usávamos entre nós palavras como viado e gay com um sentido pejorativo, uma tentativa imatura de fortalecer nossa masculinidade e esconder nossas inseguranças.
Tão logo entrei na faculdade e fiz amizade com colegas e professores abertamente gays, no entanto, passei a perceber a discriminação e o ódio velados a que eram sujeitados, bem como a solidão e a autodesconfiança que a cultura dominante impunha a eles. Eu senti vergonha do meu comportamento anterior e aprendi a corrigi-lo. Quanto à imigração, em minha juventude eu praticamente não dei atenção ao assunto. Além de tomar conhecimento da mitologia de contornos vagos de Ellis Island e da Estátua da Liberdade transmitida pela cultura popular, o avanço em meu pensamento veio depois, quando meu trabalho de líder comunitário em Chicago me pôs em contato com as comunidades predominantemente mexicanas de Pilsen e Little Village, bairros onde as categorias tradicionais de americanos nascidos aqui, cidadãos naturalizados, detentores de green card e imigrantes em situação ilegal, na prática desapareciam, uma vez que muitas famílias, ou quase todas, incluíam as 4. Com o tempo, as pessoas vinham conversar comigo sobre como era ter que esconder a própria identidade, sempre com medo de que a vida que tanto sacrifício fizera para construir fosse destruída em questão de segundos. Falavam do cansaço e do custo de lidar com um sistema de imigração muitas vezes desumano ou arbitrário, a sensação de desamparo por ter que trabalhar para patrões que se aproveitavam de seu status de imigrantes para pagar abaixo do salário mínimo. As amizades que fiz e as histórias que ouvi naqueles bairros de Chicago e de pessoas LGBTQ na faculdade e no começo da carreira abriram meu coração para a dimensão humana de problemas sobre os quais eu até então pensava em termos abstratos. Para mim, a questão do não pergunte, não fale, DADT, não tinha mistério. Uma política que impedia pessoas abertamente LGBTQ de prestarem um serviço militar me parecia ao mesmo tempo ofensiva aos ideais americanos e nociva para as Forças Armadas dos Estados Unidos. A DADT era resultado de um acordo viciado entre Bill Clinton, que fizera campanha defendendo o fim da exclusão de pessoas LGBTQ do serviço militar, e de seus chefes do Estado-Maior Conjunto, segundo os quais essa mudança prejudicaria o moral da tropa e provocaria uma evasão. Desde que entrara em vigor, em 1994, a DADT praticamente não tinha servido nem para proteger, nem para dar dignidade a ninguém. E, na verdade, levara à expulsão de mais de 1.300 militares com base em sua orientação sexual. Os que ficavam precisavam esconder quem eram e a quem amavam, impossibilitados de expor fotos de família no local de trabalho ou de comparecer a eventos sociais militares com seus parceiros. Como o primeiro comandante-chefe afro-americano, eu julgava ser minha responsabilidade acabar com essa política. Ciente de que os negros das Forças Armadas tradicionalmente enfrentaram preconceitos institucionais, foram impedidos de exercer funções de liderança e, durante décadas, tiveram que servir em unidades segregadas, política que Harry Truman, por fim, sepultara com um decreto em 1948. A questão era descobrir a melhor maneira de fazer a mudança. Desde o início, fui aconselhado a seguir o exemplo de Truman e simplesmente baixar um decreto revogando a política. Ainda mais levando em conta que eu já tinha usado decretos e memorandos para lidar com regulamentos que afetavam negativamente as pessoas LGBTQ, incluindo a concessão de direitos de visita em hospitais e a extensão de benefícios aos companheiros de funcionários públicos federais. Mas, por contornar a necessidade de buscar o consenso para a aprovação de uma lei, uma ordem executiva aumentava a probabilidade de resistência à nova política dentro das Forças Armadas e de relutância em sua implementação.
e, claro, poderia ser revogada por um futuro presidente com uma simples canetada. Concluí que a melhor solução era fazer o Congresso agir. Para tanto, eu precisava contar com os principais chefes das Forças Armadas dos Estados Unidos como parceiros bem dispostos e comprometidos com a causa. O que, no meio de 2 guerras, eu sabia que não era fácil. Anteriormente, os chefes do Estado-Maior Conjunto já haviam sido contrários à revogação da DATT, com o argumento de que a integração de militares assumidamente gays poderia ter impacto negativo na coesão e na disciplina das unidades. Adversários na revogação no Congresso, incluindo John McCain, alegavam que introduzir uma política tão problemática em tempo de guerra equivalia a atrair nossos soldados. Bob Gates e Mike Mullen, porém, não hesitaram quando eu lhes disse, no começo de meu mandato, que pretendia revogar a DADT. Gates afirmou que já tinha pedido à sua equipe que começasse discretamente a fazer um planejamento interno sobre o assunto, menos por entusiasmo pessoal pela mudança de política do que pela preocupação prática de que os tribunais federais pudessem acabar julgando a DADT inconstitucional e forçando uma mudança da noite para o dia nas organizações militares. Em vez de tentarem me demover, ele e Mullen pediram a criação de uma força-tarefa para avaliar as implicações da mudança proposta nas operações militares, o que, em última análise, resultaria numa pesquisa abrangente sobre o que os soldados achavam de ter militares abertamente gays em suas fileiras. O objetivo, segundo Gates, era reduzir as perturbações e divisões. Se vai fazer isso, senhor presidente, acrescentou Gates, pelo menos vamos poder dizer como fazer da forma correta. Avisei a Gates e Mullen que, para mim, a discriminação contra pessoas LGBTQ não era um assunto sujeito a plebiscito. No entanto, concordei com o pedido, em parte porque confiava neles para estabelecerem um processo de avaliação honesto, mas principalmente porque suspeitava que nossos soldados, a maioria deles décadas mais jovem do que os generais mais graduados, eram mais tolerantes com gays e lésbicas do que se imaginava. Diante do Comitê das Forças Armadas do Senado, em 2 de fevereiro de 2010, Gates corroborou minha confiança ao dizer: dou total apoio à decisão do presidente de reexaminar a DADT. Mas foi o depoimento de Mike Mullen naquele mesmo dia que virou notícia, quando ele se tornou o primeiro oficial de alta patente das Forças Armadas dos Estados Unidos em toda a história a afirmar, em público, que pessoas abertamente LGBTQ deveriam ter permissão para servir. Senhor presidente, falando única e exclusivamente por mim, estou convencido de que permitir que gays e lésbicas assumidos sirvam é a decisão correta. De qualquer ângulo que eu examine o assunto, não há como não me sentir incomodado com o fato de que termos uma política que obriga jovens de ambos os sexos a mentirem sobre quem são para poderem defender seus concidadãos. Para mim, é uma questão de integridade, deles como indivíduos e nossa como instituição. Ninguém na Casa Branca tinha combinado nada com Mullen sobre a declaração. Não tenho sequer certeza de que Gates soubesse de antemão o que Mullen planejava dizer. Mas sua declaração inequívoca logo influenciou o debate público, criando uma importante garantia política para os senadores que estavam em cima do muro. E depois disso, sentiram que tinham boas razões para endossar a revogação. O depoimento de Mullen veio meses antes do término do processo de avaliação que ele e Gates tinham pedido, o que provocou algumas dores de cabeça políticas. Os defensores da revogação passaram a nos atacar de forma contundente, tanto em conversas privadas como através da imprensa, incapazes de entender por que eu me recusava a simplesmente baixar um decreto.
se o chefe do Estado-Maior Conjunto apoiava a mudança, sobretudo porque, enquanto gastávamos nosso tempo fazendo pesquisas, militares LGBTQ continuavam sendo expulsos. Valerie e sua equipe sofriam com o impacto do fogo amigo, especialmente Brian Bond, um respeitadíssimo ativista gay que era nosso principal contato com a comunidade. Durante meses, Brian teve que defender meu processo decisório com amigos descrentes, ex-colegas e jornalistas, segundo os quais ele tinha cooptado e levantado dúvidas sobre seu compromisso com a causa. Fico só imaginando o quanto isso lhe custou em termos pessoais. As críticas se intensificaram em setembro de 2010, quando, como Gates tinha previsto, uma vara federal na Califórnia considerou a DADT inconstitucional. Pedi a Gates que suspendesse formalmente todas as expulsões enquanto o caso seguia para apreciação. Por mais que eu insistisse, porém, ele sempre negava, argumentando que, enquanto a DADT estivesse em vigor, tinha a obrigação de aplicar a lei. E eu sabia que obrigá-lo a fazer algo que considerava impróprio poderia me forçar a ter que encontrar um novo secretário de defesa. Talvez tenha sido essa a única vez em que perdi as estribeiras com Gates. E não só por achar sua análise jurídica problemática. Ele parecia encarar as frustrações dos defensores dos direitos LGBTQ que chegavam a nossos ouvidos, para não mencionar as angustiantes histórias de militares gays e lésbicas sob seu comando, mas como um caso de interferência política do qual eu deveria proteger o Pentágono e a ele do que uma questão central de suas responsabilidades como membro do Poder Executivo. No fim das contas, ele pelo menos modificou os procedimentos administrativos do DADT de tal forma que praticamente todas as expulsões ficaram suspensas enquanto aguardávamos a solução do caso. Felizmente, no fim do mês, os resultados do estudo com os soldados saíram, e o que eu suspeitava se confirmou. 2/3 dos entrevistados achavam que permitir que gays, lésbicas e bissexuais assumidos servissem praticamente não afetaria em nada, ou talvez até aumentasse a capacidade das Forças Armadas dos Estados Unidos de executarem suas missões. Na verdade, a maioria acreditava já estar servindo ou ter servido como militares LGBTQ, e que não tinha notado nenhuma diferença em sua capacidade de desempenhar suas obrigações. Exponha-se às verdades das outras pessoas, pensei comigo, e suas posturas mudam. Com o estudo em mãos, Gates e Mullen endossaram oficialmente a revogação do DADT. Reunidos comigo no Salão Oval, os outros membros do Estado-Maior Conjunto se comprometeram a implantar a política sem atrasos desnecessários. Na verdade, o general James Amos, comandante dos fuzileiros navais e firme adversário da revogação, provocou sorrisos ao afirmar: "Posso garantir, senhor presidente, que nenhuma das outras forças vai fazer isso mais rápido e melhor do que o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos." E, em 18 de dezembro, o Senado aprovou o projeto por 61-31, com votos de 8 republicanos. Alguns dias depois, o auditório do Departamento do Interior estava lotado de LGBTQs que tinham servido ou estavam servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos quando sancionei o projeto. Muitos trajavam uniforme de gala e exibiam no rosto, além de lágrimas, uma expressão que era uma mistura de alegria, orgulho e alívio. Quando me dirigi à plateia, notei que muitos defensores dos direitos LGBTQ, que nos criticavam violentamente poucas semanas antes, agora sorriam. Ao ver Brian Bond, acenei para ele. Mas a maior ovação daquele dia estava reservada para Mike Mullen, longa e sinceramente aplaudido de pé. Observando o almirante no palco, visivelmente comovido, apesar do sorriso constrangido, me senti feliz por ele.
nem sempre um ato sincero, motivado pela consciência, obtinha aquele tipo de reconhecimento. No que dizia respeito à imigração, todos concordavam que o sistema estava falido. O processo legal de imigração para os Estados Unidos podia durar uma década ou mais, quase sempre dependendo do país de origem e da situação financeira de cada um. Enquanto isso, todos os anos, o abismo econômico entre nós e nossos vizinhos do Sul levava centenas de milhares a atravessarem ilegalmente a fronteira de 3.110 quilômetros de extensão entre os Estados Unidos e o México, em busca de trabalho ou de uma vida melhor. O Congresso gastara bilhões na vigilância da fronteira, com cercas, câmeras, drones e um patrulhamento cada vez mais amplo e militarizado. Mas, em vez de interromper o fluxo de imigrantes, essas medidas tinham estimulado uma indústria de contrabandistas, os chamados coiotes, que ganhavam muito dinheiro transportando cargas humanas de um jeito bárbaro e, às vezes, letal. E, embora a travessia da fronteira por migrantes pobres do México e da América Central recebesse mais atenção de políticos e da mídia, cerca de 40% dos imigrantes não autorizados chegavam aos Estados Unidos por aeroportos ou outros pontos de entrada legais, e simplesmente ficavam mais tempo do que os seus vistos permitiam. Em 2010, a estimativa era de que 11 milhões de pessoas moravam nos Estados Unidos em situação ilegal, em grande parte rigorosamente integradas a nosso tecido social. Muitas residiam aqui havia muito tempo, com filhos que eram cidadãos do país, ou por terem nascido aqui, ou por terem sido trazidos para os Estados Unidos em idade tão tenra que eram americanos em todos os sentidos, exceto no papel. Setores inteiros da economia nacional dependiam dessa mão de obra, uma vez que os imigrantes em situação ilegal quase sempre estavam dispostos a executar o trabalho mais duro e mais desagradável em troca de quase nada, como colher as frutas e as hortaliças que abastecem nossas mercearias, esfregar o chão de nossos escritórios, lavar os pratos nos restaurantes e cuidar de idosos. Mas, apesar de os consumidores americanos se beneficiarem desse trabalho invisível, muitos temiam que os imigrantes estivessem tirando empregos de cidadãos, onerando os programas de serviço social e mudando a configuração racial e cultural do país, o que levava a demandas para que o governo reprimisse a imigração ilegal. Esse sentimento era mais forte entre eleitores republicanos, estimulados por uma imprensa de direita cada vez mais nacionalista. No entanto, a política não refletia de maneira exata as divisões partidárias. Por exemplo, as bases sindicais, tradicionalmente democratas, viam a presença cada vez maior de trabalhadores em situação ilegal nos canteiros de obras como ameaça a seu ganha-pão, enquanto grupos empresariais de tendência republicana, interessados em manter um fluxo contínuo de mão de obra barata, ou, no caso do Vale do Silício, de programadores e engenheiros nascidos no exterior, costumavam assumir uma atitude pró-imigração. Em 2007, a versão mais independente de John McCain, junto com o amigo Lindsey Graham, chegou a se juntar a Ted Kennedy para elaborar um projeto de lei de reforma bastante abrangente, oferecendo cidadania a imigrantes em situação ilegal, ao mesmo tempo que protegia com mais rigor nossas fronteiras. Apesar do forte apoio do presidente Bush, o projeto não foi aprovado no Senado, mas recebeu 12 votos dos republicanos, indicando a real possibilidade de um futuro acordo bipartidário. Durante a campanha, eu tinha prometido ressuscitar uma legislação parecida quando fosse eleito, e nomear a ex-governadora do Arizona, Janet Napolitano, para chefiar o Departamento de Segurança Interna, que supervisionava a Agência de Imigração e Alfândega, a ICE, e o Serviço de Alfândegas e Proteção de Fronteiras.
em parte por causa de seu conhecimento das questões de fronteira e por sua reputação de ter anteriormente administrado a imigração de um jeito ao mesmo tempo rígido e compassivo. Minhas esperanças de um projeto de lei até então vinham sendo frustradas. Com a economia em crise e os americanos perdendo empregos, pouca gente no Congresso tinha apetite para enfrentar uma questão como a da imigração, capaz de provocar fortes reações emocionais. Kennedy já não estava mais entre nós. McCain, que foi criticado pelo flanco direito por sua posição relativamente moderada em imigração, demonstrava pouco interesse em erguer essa bandeira mais uma vez. Pior ainda, meu governo estava deportando trabalhadores em situação ilegal num ritmo acelerado. Isso não era resultado de nenhuma orientação minha, mas sim decorrência de uma determinação do Congresso em 2008, que expandia o orçamento do ICE e aumentava a colaboração entre essa agência e os departamentos de aplicação da lei locais, para deportar mais imigrantes ilegais com antecedentes criminais. Minha equipe e eu, estrategicamente, optamos por não tentar reverter imediatamente as políticas que tínhamos herdado. Em grande parte porque não queríamos dar munição para críticos que diziam que os democratas relutavam em aplicar as leis de imigração existentes. Uma percepção que achávamos que poderia minar nossas possibilidades de aprovar um futuro projeto de lei de reforma. Em 2010, porém, grupos de direitos dos imigrantes e da defesa dos latinos criticavam nossa falta de processo, mais ou menos da mesma forma que ativistas LGBTQ nos atacavam na causa da DATT. E, apesar de insistir com o Congresso para aprovar a reforma da imigração, eu não tinha nenhuma alternativa realista para apresentar uma lei abrangente antes das leis de meio de mandato. Com isso, entrou em cena a Lei DREAM, a ideia de dar algum tipo de assistência a imigrantes jovens e sem documentação trazidos para os Estados Unidos quando crianças. Vinha sendo aventada havia anos, e pelo menos 10 versões da Lei DREAM foram apresentadas no Congresso desde 2001, sem jamais angariar os votos necessários para aprovação. Seus proponentes muitas vezes a apresentavam como um passo incompleto, mas significativo, na direção de uma reforma mais abrangente. A lei consideraria os Dreamers, como esses jovens passaram a ser chamados, residência temporária legal e a possibilidade de obter cidadania, desde que atendessem a certos critérios. De acordo com um projeto de lei mais recente, precisavam ter entrado nos Estados Unidos antes de completar 16 anos, ter vivido aqui por 5 anos consecutivos ou passado num teste GED e feito 2 anos de faculdade ou prestado serviço militar. E não podiam ter antecedentes criminais graves. Cada estado poderia tornar os Dreamers candidatos legalmente qualificados para obter redução de anuidades em faculdades e universidades públicas. Para muitos, a única possibilidade realista de conseguirem estudar. Os Dreamers cresceram frequentando escolas americanas, praticando esportes americanos, vendo a TV americana e passeando nos shoppings americanos. Em alguns casos, os pais nunca lhe disseram que não tinham cidadania. Só ficaram sabendo de sua situação ilegal ao tentar obter uma carteira de motorista ou ajuda financeira para fazer faculdade. Tive a oportunidade de conhecer muitos Dreamers, antes e depois de ter entrado na Casa Branca. Eram inteligentes, confiantes, educados e persistentes, tão cheios de potencial como minhas filhas. Na verdade, descobri que os Dreamers tinham uma atitude menos cínica para com os Estados Unidos do que muitos americanos de nascimento de sua faixa etária, justamente porque aprenderam, com as circunstâncias, que a vida nesse país não era um direito natural. Os argumentos para permitir que esses jovens permanecessem nos Estados Unidos, o único país que realmente conheciam, eram tão moralmente convincentes que Kennedy e McCain
haviam incorporado a Lei DREAM a seu projeto de lei de imigração de 2007. E sem a perspectiva de aprovar uma reformulação mais abrangente das leis de imigração dos Estados Unidos num futuro próximo, Harry Reid, que nos meses anteriores a eleições de meio de mandato, travava uma disputa apertada para se reeleger em seu estado natal de Nevada e precisava de um comparecimento forte dos hispânicos para vencer, tinha prometido submeter a Lei DREAM à votação durante a sessão Pato Manco. Infelizmente, Harry fez esse anúncio de última hora durante a campanha, sem avisar nem a nós, nem a seus colegas de Senado, nem a grupos de reforma da imigração. Apesar de não ter ficado nem um pouco satisfeita com a falta de coordenação de Harry, o mínimo que ele poderia fazer era pegar o telefone. Nancy Pelosi fez sua parte, acelerando a tramitação do projeto na Câmara. Mas, no Senado, McCain e Graham denunciaram a decisão de Harry como um golpe publicitário de campanha e disseram que não votariam a Lei DREAM como um projeto isolado, uma vez que já não estava vinculado a uma maior implementação. Os 5 senadores republicanos que votaram a favor do projeto de lei McCain-Kennedy em 2007 e ainda ocupavam o cargo, não foram tão claros sobre suas intenções, mas pareceram vacilantes. E como não podíamos ter certeza de que todos os democratas apoiariam o projeto, sobretudo depois das desastrosas eleições de meio de mandato, nós, na Casa Branca, nos vimos obrigados a correr para assegurar os 60 votos necessários para vencer uma obstrução nos últimos dias antes de o Senado encerrar suas atividades naquele ano. Cecília Munhoz, diretora de assuntos intergovernamentais da Casa Branca, era a pessoa-chave nesse esforço. Em meus tempos de senador, ela era a vice-presidente sênior de Política e Assuntos Legislativos do Conselho Nacional de La Raza, a maior organização de defesa dos direitos dos latinos no país. E desde então me prestava assessoria em imigração e outros assuntos. Nascida e criada no Michigan e filha de imigrantes bolivianos, Cecília era comedida, modesta e, como eu costumava dizer de brincadeira, simplesmente legal pra caramba, que lembrava a nossa professora favorita no fundamental ou no ensino médio. Além disso, era dura e persistente, e torcedora fanática do time de futebol americano da Universidade de Michigan. Em questão de semanas, ela e sua equipe lançaram uma blitz midiática total em apoio à DREAM, mobilizando narrativas e estatísticas e recrutando praticamente todos os membros do gabinete e todas as agências, incluindo o Departamento de Defesa, para patrocinar algum tipo de evento. Mais importante ainda, Cecília ajudou a reunir um grupo de jovens Dreamers dispostos a revelar sua condição ilegal a fim de contar suas histórias pessoais para senadores indecisos e veículos de comunicação. Cecília e eu costumávamos conversar sobre a coragem desses jovens, concluindo que, na idade deles, nem ela nem eu jamais teríamos conseguido lidar com tamanha pressão. Eu queria muito ganhar isso para eles, me disse ela. E, no entanto, apesar das incontáveis horas que passamos em reuniões e ao telefone, a probabilidade de conseguir 60 votos para a Lei DREAM começou a parecer cada vez mais distante. Uma das nossas melhores aliadas potenciais era Clary McSkill, senadora democrata do Missouri. Clary foi uma das primeiras a me apoiar e das minhas melhores amigas no Senado. Uma política talentosa e experiente, com um intelecto afiadíssimo, com coração enorme e nenhum vestígio de hipocrisia ou afetação. Mas vinha de um estado conservador, de tendência republicana, e era um alvo tentador para o Partido Republicano em seu esforço para retomar o controle do Senado. Sabe que quero ajudar esses meninos, senhor presidente, disse Claire quando consegui falar com ela por telefone.
Mas os números do Missouri são terríveis em qualquer coisa ligada à imigração. Se eu votar a favor disso, há uma boa probabilidade de perder meu assento. Eu sabia que Clary não estava errada. E, se ela perdesse, poderíamos perder o Senado. Além de qualquer possibilidade de algum dia aprovar a Lei Dream, uma reforma abrangente da imigração ou qualquer outra coisa. Como avaliar esse risco em face do destino preemente dos jovens que eu tinha conhecido? A incerteza e o medo com os quais eram obrigados a conviver todos os dias. A possibilidade de serem apanhados sem aviso numa batida da ICE, trancafiados numa cela e despachados para uma terra tão estrangeira para eles quanto seria para mim? Antes de desligar, Clary e eu chegamos a um acordo para ajudar a resolver o que parecia impossível. Se o seu voto for aquele que falta para conseguirmos os 60, eu disse, então esses meninos vão precisar de você, Claire. Mas se estivermos longe disso, não faz sentido cometer suicídio. O Senado submeteu a Lei Dream à votação num sábado de céu encoberto, uma semana antes do Natal, o mesmo dia em que votou para revogar a DADT. Assisti à sessão pela pequena TV do Salão Oval, com Pete Souza, Red e Kate, enquanto a lista dos senadores aparecia, somando os votos a favor. 40, 50, 52, 55. Houve uma pausa, com o plenário em estado de suspense. Uma última oportunidade para um senador mudar de ideia, até que um martelo finalmente bateu. Faltaram 5 votos. Subi a escada para o segundo andar da ala oeste e fui ao escritório de Cecília, onde ela e sua jovem equipe tinham assistido à votação. A maioria estava chorando, e abracei cada um. Lembrei que, graças ao trabalho de todos, chegamos mais perto da aprovação da Lei Dream do que em todas as tentativas anteriores, e que nosso trabalho era continuar insistindo, enquanto estivéssemos aqui, até, enfim, atingirmos nosso objetivo. Todos concordaram em silêncio, e desci a escada. Em minha mesa, Kate tinha deixado uma cópia da lista de senadores. Passando o dedo pela página, vi que Claire Maxwell tinha votado sim. Pedi a Kate que pusesse a senadora ao telefone. Achei que você fosse votar não, a não ser que o projeto tivesse chance de ser aprovado, disse eu quando ela atendeu. Caramba, senhor presidente, eu também pensei, disse Claire. Mas, na hora de registrar meu voto, comecei a pensar nos meninos que tinham vindo ao meu gabinete. A voz dela ficou presa na garganta, embargada de emoção. Eu não podia fazer isso com eles. Não podia deixar que achassem que eu não estou nem aí. Seja como for, continuou ela, se recompondo. Parece que o senhor vai ter que me ajudar a arrecadar uma boa grana para que eu possa responder aos anúncios republicanos me acusando de ser frouxa na questão da imigração. Prometi a Claire que o faria, mesmo não havendo cerimônia para sancionar a lei a que ela pudesse assistir, nem plateia para aplaudi-la de pé. Eu achava que o silencioso exercício de consciência de minha amiga, não menos do que o de Macmillan, tinha sido mais um passo na direção de um país melhor. Nossa incapacidade de aprovar a Lei Dream foi uma pílula amarga e difícil de engolir. Apesar disso, nós na Casa Branca ficamos animados com o fato de termos conseguido produzir, apesar das dificuldades, a temporada de sessões Pato Manco, mais significativa da história moderna. Em 6 semanas, a Câmara e o Senado tinham permanecido juntos 48 dias em sessão e aprovado 99 leis, mais de 1/4 da legislação total do 111º Congresso em 2 anos. Mais ainda, a opinião pública pareceu notar a explosão de atividade legislativa. A Axie nos relatava um aumento de confiança do consumidor e em meus índices de aprovação.
Não porque minha mensagem ou minhas políticas tivessem mudado, mas porque o Washington tinha produzido muito. Era como se, em 1 mês e meio, a democracia voltasse à normalidade. E com o tomar lá da cá de sempre entre os partidos, o puxa e empurra dos grupos especiais, o lado positivo e o negativo dos acordos, o que mais teríamos conseguido, pensava eu, e até que ponto a recuperação econômica teria avançado se esse tipo de atmosfera prevalecesse desde o início de meu mandato?